Ô, glória, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. Que prazer imenso, meus amados irmãos, estarmos juntos mais uma vez na gravação de mais um vídeo. Que a paz de Deus, que o amor de Deus esteja sobre a tua vida neste dia, tá? Que o Espírito Santo de Deus lhe revele mais claramente a palavra que nós vamos neste dia aqui meditar. Estamos juntos mais uma vez. Foi Deus que nos concedeu este privilégio, essa graça. Estamos aqui, tá? E hoje eu quero falar sobre as 5 coisas que Deus nunca viu, tá? As 5 coisas que Deus nunca viu. Talvez você tenha ouvido já falar, mas você vai ouvir falar mais uma vez, se você já ouviu. E aqueles que nunca ouviram, ouvirão pela primeira vez as 5 coisas que Deus nunca viu, tá bom? Vamos meditar sobre isso, o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos pegar alguns textos bíblicos aqui. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 12, vai dizer: a terra que o Senhor teu Deus toma cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Agora, Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Zacarias 4:10 agora. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua benignidade. Nós falamos sobre as 5 coisas que o Senhor nunca viu. Mas aqui, os versículos que nós acabamos de ler, parece contradizer, parece que não condiz com o título que nós queríamos falar aqui. Falamos sobre as 5 coisas que Deus nunca viu, mas olha os versículos. Os versículos estão dizendo claramente, estão nos afirmando claramente, estão nos simbolizando claramente que Deus é um Deus que vê. Por exemplo, o versículo que nós lemos, que fala sobre os 7 olhos de Deus, né? Pois esses são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Ou seja, esse texto bíblico está falando dos 7 olhares de Deus, ou seja, sobre o número da perfeição, a perfeição da visão de Deus. Mas parece então que o título não condiz com esses versículos que nós lemos. Mas como poderia existir coisas que Deus nunca viu? Se os olhos de Deus percorrem toda a terra vendo todas as coisas, se não bastasse, ele ainda possui o atributo, a onipresença, estando em todo lugar ao mesmo tempo. Eu creio piamente que o que acima está escrito, como sendo meu querido Senhor, o único Salvador maravilhoso, Deus entre todos os pseudos deuses, que possui todo o poder para ver todas as coisas. Deus não mudou, nunca mudará. Ele sempre viu e sempre verá todas as coisas. Mas ainda assim, eu afirmo que existem pelo menos 5 coisas que Deus nunca viu e nunca vai ver. Você saberá no decorrer dessa mensagem, e é por isso que ele é Deus. Sirva-o, ame-o, adore-o. Vamos lá então. As 5 coisas que Deus nunca viu. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E os seus olhos tudo vê, nada fica desapercebido aos olhos de Deus. Mas tem coisas que você perceberá agora, que Jeová nunca verá. Com toda certeza ele nunca verá. Vamos lá, a primeira coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver é uma doença que ele não possa curar. Deus nunca viu e nunca vai ver uma doença que ele não possa curar. Em João capítulo 9, versículo 1, um cego de nascença é curado por Jesus, mostrando que muitas vezes achamos que aquilo com que nascemos, ou como os outros nascem, deve morrer e nos esquecer que existe pelo menos o poder infalível de Jesus. Não deve morrer e nos esquecemos que existe o poder infalível de Jesus, e não devemos nos acostumar com uma enfermidade, seja ela qual for. O poder de Jeová em Cristo Jesus é suficientemente poderoso para te curar. Uma mulher que sofria há 12 anos, né, foi curada. Saiba que não importa o tempo que a enfermidade esteja alojada em um corpo, ele ainda pode curá-la, pois o tempo não é empecilho para o nosso Deus. Ainda a própria Bíblia está recheada de milagres e curas, mostrando que nunca houve, nunca haverá uma doença que o nosso Deus não possa curar. Deus nunca viu e nunca verá uma doença que ele não possa curar.
Esta é a primeira coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver. Deus tem o poder de curar quaisquer tipo de enfermidade, seja qual for a origem dela. Há poder no sangue e no nome de Jesus para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Pois bem, essa foi a primeira. A segunda coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver é um problema que ele não possa resolver. Mateus 17, 24 a 27, Pedro tem um problema. Ele não tinha dinheiro para pagar o imposto. Então Jesus olha para ele e diz: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que pegar terá na boca dele um estáter. Jesus não teria que pagar o imposto, pois com a vitória de Davi sobre Golias, toda a descendência de Davi foi isenta dos impostos. Então o Pedrão estava enrolado, mas Jesus resolveu o seu problema e também resolverá os nossos, sejam quais forem. O rei Josafá, 1 Crônicas 20, o rei Josafá com um grande problema. Um grande exército inimigo se ajuntou para vir destruí-lo. Parece estar tudo perdido, quando então surge um profeta que traz a palavra de Deus. A palavra era: não temas, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus nunca viu e nunca verá um problema que ele não possa resolver. Deus nunca viu e nunca vai ver um problema que ele não possa resolver. Agora, a terceira coisa que Deus nunca viu e nunca verá é um pecador arrependido que ele não possa perdoar. João 3,16, este é o versículo áureo da Bíblia. Se existisse só ele, daria para pregar a vida toda. Mas o texto é claro: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma promessa de Deus. Um pecador arrependido que ele não possa perdoar. Lucas 23:39. Jesus é colocado entre dois malfeitores, e um deles pelo nome Dimas. Reconhece na última hora que aquele que ao seu lado era justo. Então aquele que era um ladrão, um assassino, um marginal, é o primeiro a inaugurar o paraíso. Jesus é colocado entre dois malfeitores. Um deles, do nome Dimas, reconhece na última hora que aquele que ao seu lado era justo. Então, aquele era um ladrão, um assassino, um marginal, é o primeiro a inaugurar o paraíso. Não te desespere, creia que você pode ser perdoado. Tão somente aceita Jesus como Salvador, pois não há na face da terra um pecador sequer que Deus não possa perdoar, se aceitar a Jesus. Deus nunca viu e nunca vai ver um pecador arrependido que ele não possa perdoar. Eu já ouvi pessoas dizerem e se queixarem que é tão pecador que acredita que não tem mais perdão para os seus pecados. Mas aquele que pensa assim está completamente equivocado, porque Deus nunca viu e nunca verá um pecador arrependido que ele não possa perdoar. Então vamos para o quarto quesito, na qual Deus nunca viu e nunca verá. Deus nunca viu e nunca haverá um substituto para Jesus. Em 1 João 2, versículo 1, nesse versículo maravilhoso, observamos como a ideia central o fato de que só existe um advogado que poderá advogar a sua causa junto ao justo juiz. Jesus o justo. Não existe outro. Ele é o único advogado, amigo que pode te livrar. Deus nunca viu e nunca verá um substituto para Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, não tem como contestar. Veja só o que esse versículo relata. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Verdadeiramente, não existe uma hipótese de que possa haver alguém que seja substituto para o Filho de Deus. Não existe. Deus nunca viu e nunca vai ver alguém que possa ser um substituto para o seu Filho Jesus Cristo. Deus nunca viu e nunca vai ver, a última agora, um Deus maior do que ele. Salmo 83, versículo 18. Para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Contra fatos não há argumentos. Certamente não há outro Deus como nosso Deus, que tudo fez e ainda faz, que tudo pode, sempre para todo sempre é o maior. Êxodo 9,14. Deus envia pragas no Egito e ainda fala: para que saibam que não há outro como eu em toda a terra.
Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, pelo que hoje devas saber e considerar no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, e não há nenhum outro. Agora, para encerrar, vejamos como não existe outro Deus, nem maior, nem igual, nem menor do que Jeová. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Vede agora eu sou, não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, faço viver, eu firo e eu saro, não há quem possa livrar da minha mão. Viram o tamanho que Jeová tem? Ele é infinito em glória, majestade e poder. Deus nunca viu e nunca verá um Deus maior do que ele. Então essas foram as 5 coisas que Deus nunca viu. Primeiro nós falamos sobre uma enfermidade que ele não pode curar. Deus nunca viu e nunca verá uma doença que ele não possa curar. Depois nós vimos, Deus nunca viu e nunca verá um problema que ele não possa resolver. Depois nós vimos, Deus nunca viu e nunca verá um pecador arrependido que ele não possa perdoar. Depois nós vimos, Deus nunca viu e nunca verá um substituto para o seu Filho Jesus Cristo. Deus nunca viu e nunca verá um Deus maior do que ele. Deus é maior no céu, maior na terra e maior debaixo da terra. Ou seja, não existe um Deus maior, não existe menor, não existe outro sequer que possa ser comparado ao nosso Deus. Deus nunca viu e nunca verá um Deus maior que ele. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra no vosso coração, em nome de Jesus. Amém.